Então, hoje nós vamos estudar um pouco de estatística. E o nosso assunto de hoje é tipos de gráficos. Primeiro, temos o gráfico de barras. Aqui temos uma tabela. Toda vez que vamos construir um gráfico, geralmente são levantados dados. Esses gráficos geralmente são dispostos em tabelas para depois serem transformados em gráfico. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, falando sobre a cidade e sobre o índice de isolamento na pandemia. Então, temos as cidades A, B, C e D e a porcentagem que cada um, né, teve de isolamento. Depois desse levantamento de dados, foi transformado no gráfico de barras. Então, esse gráfico de barras, vocês podem perceber que, de acordo com o número, é o tamanho da barra. Então, as tabelas na vertical, né, no eixo Y, na vertical, foram colocadas as cidades A, B, C e D, e na horizontal foram colocados os valores. Então, foi disposto de 20 em 20, né, 0, 20, 40, 60, mas as barras estão de acordo com o número adquirido. Então, a cidade A teve 35%, cidade B 48%, cidade C 41% e cidade D 39%. A seguir, temos o gráfico de colunas. Da mesma forma que o gráfico de colunas, de barras, a gente tem que avaliar alguns dados primeiros. Então, tá aqui, ó, exemplo. Em uma pesquisa feita em uma sala com 20 alunos a respeito do gênero literário, com maior preferência, foram coletados os seguintes dados. 8 alunos preferem ação, 3 alunos comédia, 4 alunos drama e 5 suspense. Então, através desses dados foi construído um gráfico de colunas. Da mesma forma que o gráfico de barras, a coluna ela é do tamanho de acordo com o número. Então, como aqui o maior número de alunos dos dados era o 8, então foi colocado só até o número 10, né? De 2 em 2. E cada coluna tinha o tamanho. Então, a ação foi até a barra dela é tamanho, a coluna é tamanho 8, drama, coluna tamanho 4, comédia, coluna tamanho 3. Por que 3? Por que não ficou nem no 2 nem no 4? Porque o 3 está entre esses dois números, então a coluna ficou bem entre o 2 e o 4. E o 5 da forma, ele ficou entre o 4 e o 6, porque o 5 fica nesse local, certo? Agora, nós vamos ver o gráfico de setores, ou de pizza. Da mesma forma, só que o gráfico de setores e de pizzas, geralmente, ele vem dado em porcentagem, né? Na maioria das vezes. Para se calcular essas porcentagens, geralmente é usado regra de 3. E depois que se tem uma porcentagem, é construído o gráfico, né, de setores ou de pizza. O gráfico de setores, cada setor vai corresponder ao valor, ou seja, se o valor for maior, o setor é maior. Se o valor for menor, o setor é menor. Então, aqui a gente tem a região norte 2,7, então é o menorzinho. Nordeste 10,4, centro-oeste 38,3, sul 37,2, sudeste 11,4. Então, se a gente for olhar, igual a região centro-oeste e sul tem quase o mesmo valor, então eles são quase do mesmo tamanho. Então, é assim que são construídos. Por último, temos o gráfico de linhas, que também estuda um comportamento. Geralmente, o gráfico de linhas, ele estuda mais de um valor para determinada situação. Então, aqui, ó, a gente estuda geralmente o comportamento de aumento, de decréscimo ou de continuidade. Então, o gráfico de linhas é mais usado quando se tem mais de um valor para cada situação, ok?